Tudo bem, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos bater mais um papo sobre as criaturas fantásticas e hoje iremos falar sobre a Quimera. Existem diversos tipos de quimeras diferentes, mas vamos abordar uma específica para ficar mais fácil de a gente poder conversar. Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Então, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre as quimeras, como a gente faz nos episódios que falam sobre as criaturas fantásticas. Primeiro iremos bater um papo falando um pouquinho sobre algumas coisas que fazem com que a gente deixe um pouco mais biológico algumas premissas de algumas criaturas. Obviamente estamos falando de criptozoologia, ou seja, estamos falando de uma zoologia de animais que não existem, mas a gente tenta brincar um pouco com algumas verdades aqui, umas verdades ali, para tentar criar dentro do máximo possível a que a gente puder analisar. E depois no final eu gosto de trazer sempre aquele meu livro que eu achei muito legal, comprei, acho incrível, que fala um pouquinho sobre algumas tabuletas de um artista que fez uma dissecação anatômica de algumas criaturas, e no caso o episódio de hoje, uma quimera, beleza? Então, bora lá conversar um pouquinho sobre algumas características que eu acho interessante e curiosas da quimera. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para falar sobre essa criatura bizarra é sobre a alimentação. Nós temos um leão que ele é carnívoro, nós temos um bode ou uma cabra que ele é herbívora, e nós temos uma cobra que pode ser ou carnívora ou ovípara, ou às vezes até os dois pontos. Então, quando a gente fala sobre a alimentação de uma criatura dessa, a gente tem que pensar o seguinte: todos esses animais que fazem parte dessa anatomia, eles possuem um pseudo sistema digestivo, cada um saindo de um até chegar num único. É só o leão que come, já que ele é a cabeça frontal. Como que funcionaria essa alimentação? De uma maneira geral, a gente pode trabalhar que seja de duas formas. Vamos começar primeiro com duas formas. A primeira, onde realmente o leão seja a boca principal, onde ele vai se alimentar dali. Se ele for o único que vai se alimentar, o sistema digestório, principalmente porque faz parte do corpo do leão como um todo, ele é carnívoro, mantendo-se o estômago, o intestino e todo o sistema digestivo que se mantém tudo certinho, sem nenhum problema. Mas se no caso nós estivermos falando de um animal que possui 3 cabeças e as 3 cabeças precisariam se alimentar de alguma forma, seja ela, apesar de ter o mesmo sistema digestivo, o mesmo estômago, o mesmo intestino, as cabeças precisam ter o ato de se alimentar pelo fato de serem cabeças. Então, considerando esse fator, a gente pode considerar então que o sistema digestório seria um sistema digestório mais ou menos como o nosso. Nosso sistema digestório ele é de onívoros. Como eu falei para vocês em outro episódio, o sistema digestivo de um carnívoro, ele possui um estômago muito grande, às vezes até mais do que um, mas um estômago muito grande, e um intestino um tanto mais curto, proporcionalmente. Por quê? Como a proteína ela é digerida no estômago e algum pequeno pedaço do intestino delgado, mais no duodeno, então toda a parte de absorção ele precisa ser feita depois que fez a digestão. Já no caso de animais herbívoros, que a celulose ela é um tipo de polissacarídeo um tanto mais complicado de se fazer a digestão, então ela precisa de um intestino um tanto maior para poder ir absorvendo aos pouquinhos, porque a digestão ela é um tanto mais complicada, então o estômago ele é menor. Às vezes podendo ter até mais do que um compartimento para poder fazer essa digestão separada dessa celulose. Agora, considerando que esse seja um animal onívoro, então nós, por sermos um animal onívoro também, possuímos um sistema digestivo tradicional. Então, se você quiser considerar que na sua quimera o corpo principal da sua criatura seja um tipo de um sistema digestivo específico, vamos considerar então novamente que você quer colocar que o seu leão é a sua principal característica, é o corpo primário da sua quimera. Então, sistema digestivo do leão, tranquilo, perfeito. Mas se você quiser mesclar tudo, sendo tudo eles da melhor maneira possível, ser feita uma realocação, eu sugiro você utilizar da mescla de tudo. Considerando que possui animais herbívoros, animais carnívoros, você tem que ter um sistema digestivo um tanto onívoro. Mas se você quiser dar um chute no balde e fazer uma mescla real entre os dois, não de uma maneira intermediária, mas sim uma junção de dois mesmo, ok, coloque um estômago gigantesco para se manter
dentro da digestão, como acontece muito em répteis, que a digestão ele é um tanto mais lenta, e um intestino gigantesco, onde ele pode fazer ondulações e microvilosidades dentro de si mesmo, fazendo com que a taxa de absorção seja maior. Fica aí da maneira que vocês quiserem, porém, existe essa ideia. Então, de uma maneira geral, se você quiser usar como um corpo base, utilize o sistema digestivo desse corpo base. Mas se você quiser mesclar, ou mescle fazendo um onívoro, utilizando a gente como exemplo, ou junte os dois sistemas, não tem problema, a criação é sua, o importante é deixá-la muito legal. Ainda falando sobre alimentação, tem um outro quesito que é o comportamento alimentício. O comportamento alimentício, ele tá desde do momento da caça para os predadores ou da fuga para as presas. Considerando que nós temos um bode, ele é herbívoro, o comportamento dele de, às vezes, dar uma ruminada, de comendo aos pouquinhos, de leão, que tem um caçador, que tem a presa. Então, esse ponto ele entra bastante, principalmente no quesito de você definir qual que é o seu corpo principal dentro dessa quimera. Obviamente eu vou falar um pouquinho sobre as três cabeças e como a gente pode modular esse comportamento a partir de três bichos e três cabeças diferentes, porém, quando a gente fala sobre comportamento animal, você tem que considerar basicamente que tudo gira em torno da sobrevivência, onde nós temos a alimentação, e nós temos a procriação, a reprodução para manter a espécie. Obviamente existem trolhos de outros comportamentos, estou sendo muito minimalista, porque a ideia é só ser uma discussãozinha rápida, um bate-papo rápido, falando sobre a quimera, especificamente essa quimera que a gente está abordando na mitologia grega. Então, quando a gente fala sobre os comportamentos, o importante é a gente definir ou qual é a criatura principal que toma conta, no caso a gente vai considerar então o leão que toma conta, então todo o comportamento da criatura gira em torno desse leão, possuindo alguns estímulos de um ou outro. Como, por exemplo, alguns estímulos do bode, sendo uma criatura muito mais territorialista, uma criatura muito mais agressiva para com a própria espécie. Já no caso das cobras, que elas são um tanto mais isoladas, então talvez tenha algum outro comportamento aqui e ali. Então você pode mesclar esses comportamentos usando como base o cérebro principal daquela criatura, porém tendo estímulos do outro lado. E no caso do alimentício, se você for considerar que realmente o leão é a parte básica que vai usar como a base principal, então o comportamento se mantém a do leão também. Já no caso você queira utilizar de um ou outro, eu sugiro você colocar a base do leão, já que ele seria a criatura de todas as mesclas que tem a maior conjunto de criaturas, ele é o que tem a maior porcentagem, então você pode manter esse leão com as principais características dele, utilizando alguns pequenos comportamentos que podem ou atrapalhar, dependendo do jeito da maneira que você quiser, ou complementar, fazendo de uma forma um tanto diferente. Agora a gente tem a reprodução. Como eu falei para vocês, alimentação e reprodução são os dois pontos principais quando a gente pensa na criação e na construção de uma criatura. Como a gente vai utilizar sempre esses dois parâmetros, um, o leão como base, e o outro, as três criaturas juntas, vamos então começando pelo leão base. A questão do leão base, como todo e qualquer mamífero, nós temos o macho, nós temos a fêmea, onde o macho possui uma forma de penetração para com a fêmea, onde acontece principalmente ficando de 4, que é a posição anatômica de um quadrúpede, um pouco de uma maneira mais fácil. Porém, se você considerar que nós temos um possível bode aqui, que pode atrapalhar essa montada, e o fato de ter uma cobra no rabo, onde pode atacar de alguma forma, eu acho que alguns comportamentos reprodutivos sejam um tanto complicados. Existe algum tipo de comportamentos onde quando a fêmea entra no cio, o macho fica num desejo insaciável e vai para cima, sedento de sangue, prazer e tesão. Ok, se a fêmea, apesar de estar no cio, está preparada e até querer que isso aconteça, às vezes é um pouco too much, você pode utilizar de alguns outros comportamentos associados, como por exemplo, a cobra ela tendo como o poder de defesa na hora desse ponto e também o do bode na hora da movimentação com a cabeça para também dar uma dificultada. Então o que eu acho interessante você utilizar na hora da reprodução, agora utilizando com uma mescla das três cabeças, é ver que como você poderia utilizar um pouquinho de cada um
para trazer uma reprodução interessante. As cobras, elas se entrelaçam para fazer o acasalamento. Os bodes, também como os leões, fazem o mesmo movimento de reprodução tradicional. Então, será que na hora de uma reprodução onde é totalmente aceita, o macho, ao fazer o processo de penetração para com a fêmea, a cobra do rabo da fêmea junta com a cobra do rabo do macho, fazendo uma dança realmente onde faz associação, e a cabeça do bode com a outra cabeça de bode tentando fazer alguma outra conexão, ou até mesmo a cabeça do leão mordiscando a cabeça do bode, às vezes até ferindo, mas ou às vezes só mantendo com uma pressãozinha, dando aquele aperto aqui no cangote. Então você pode fazer uma mescla de reproduções que pode sair muito legal, bem interessante, às vezes até um tanto bizarro, dependendo da forma como você quiser visualizar. Mas de uma maneira geral, acredito que de uma maneira prática você pode utilizar realmente de uma forma utilizando a criatura base como sua forma de reprodução, colocando as outras apenas como um ponto para fazer uma mescla, ou você realmente mesclar tudo isso. O difícil da criatura quimera, principalmente pelo fato de você poder misturar qualquer tipo de criatura como princípio básico, de uma maneira geral, obviamente tem a clássica da mitologia, porém, quimera você pode mesclar da maneira como você quiser, fazendo os bichos e associações que você achar interessante. Então, quando você for pensar nos bichos, você pode pensar ou começando pela reprodução ou alimentação, ou indo primeiro para os bichos, fazendo, puxa, agora que ficou legal, você pensa no comportamento. Eu, particularmente, Rafael, prefiro muito mais pensar nas criaturas primeiro e depois fazer os comportamentos para que encaixe, ou caso você precise que uma criatura tem algum certo tipo de comportamento, algum certo tipo de premissa para fazer jus com a sua história, então eu sugiro começar a vocês pensarem quais são os comportamentos que você precisa e depois procurar os bichos que fariam mais sentido ter esses comportamentos para que você consiga fazer uma mescla um tanto interessante. Vamos então agora para o comportamento no geral. Nós temos então novamente como base o leão ou as três criaturas juntas. Se você considerar que realmente o seu bicho for principal, um bicho específico, o que eu sugiro para vocês na hora de construir os seus comportamentos, principalmente nessa análise dessa quimera, você pega o comportamento do animal básico e faz os enxertos das criaturas. Caso você queira fazer um comportamento mesclado, aí já vai ficar um pouco mais complicado, porque esses comportamentos precisam ser jus com a vida. Ou seja, se um animal possui um comportamento muito diferente do outro, pode ser que esse animal não fique viável. Não ficando viável, não tem motivo de sua existência. Porque precisa ter uma existência. Precisa ter um princípio, precisa ter uma função. Ah, mas todos os animais possuem funções? Todos os animais possuem funções, ou para com a natureza, ou para com a sua própria sociedade, ou para com algum controle mais específico. Então, a sua criatura, quando ela for existir de uma maneira biológica, precisar entender o que põe em cada um dos pontos é importante. Então, pense dessa forma. Na nossa quimera, onde nós temos como a base o leão, o bode e a cobra poderiam ser apenas uns outros pequenos pseudocérebros que servem apenas como estímulos intuitivos ou poucos comportamentais, a gente vai ter um leão que pode ter alguns pseudocomportamentos de um ou de outro, a partir de um, a partir de outro. Já no caso que você quiser realmente mesclar as três características principais dos seus animais no quesito comportamento, nós temos um leão predador, nós temos uma cabra, um bode territorialista, e nós temos uma cobra que seria, de uma maneira figurativa e até estereotipada, vingativa e sabotadora. Então nós temos basicamente uma criatura selvagem, predadora, territorialista e sabotadora. E vil, falando de uma maneira mais dessa forma. Então, se a gente considerar que essas principais três características, até estereotipadas, mas as primeiras três características, elas resumem o comportamento básico da quimera de uma maneira geral dentro da mitologia grega, perfeito. Então você pode, utilizando de um princípio básico que faça a mescla e a união desses tipos de comportamento para aquela criatura.
Algumas cobras, elas são muito mais agressivas que outras. Então, será que por acaso nós vamos ter uma quimera que é o corpo de leão e a cobra seja uma jiboia ao invés de uma cobra peçonhenta? O bode talvez tenha um chifre um pouco maior, um pouco menor, algumas espécies são muito grandes os chifres, outros são mais pontiagudos, então a estrutura básica da quimera pode dar um problema aqui e ali. Perfeito, vai de você. Pode ter uma mutação X de uma quimera que você tem um leão com uma cabeça de bode com um chifre gigante, uma jiboia no lugar do rabo. Então fica um bicho cabuloso com meio que não funcionando direito. Beleza. Vai ter gatilhos de estranhezas negativos? Pode ser, mas se você souber trabalhar isso da maneira correta, talvez essa estranheza. Dica para vocês. Se acontecer de você querer colocar uma criatura bizarra num local sério e for muito estranho, mas mesmo assim você quiser colocar, a dica que eu trago para vocês é coloque a lanterna. O que é colocar a lanterna? Colocar a lanterna é você, escritor, vai pegar as características e vai dizer é bizarro. Vai ter um personagem falando é bizarro. Vai ter um narrador falando é bizarro. Você vai dizer isso antes do leitor. Quando o leitor fala assim, nossa, que estranho, você já vai estar dizendo, mas eu sei. E é por isso que eu quero colocar. Mas, obviamente, se você coloca uma motivação, coloca uma coisa específica, coloca algum objetivo. Ah, eu só queria deixar para fazer uma graça. Se você quiser fazer isso, pode. Eu sugiro colocar que o seu personagem faça uma piadoca daquela quimera, o narrador faça uma piadoca daquela quimera, porque esse era o objetivo seu. Fazer um alívio cômico ali depois de uma situação tensa ou preparar para uma situação tensa. Vai de você. Se você quiser colocar por algum outro motivo, coloque. Mas sempre pense no motivo. E se você achar que esse motivo não foi o suficiente para justificar essa bizarrice que você fez, obviamente nós iremos falar sobre o mundo nonsense, então fiquem atentos porque vai ser um episódio falando sobre world building nonsense. Mas caso não seja um world building nonsense, se você quiser colocar um elemento bizarro ali no meio, levante lanterna, diga, eu sei que é bizarro, só que eu quis colocar mesmo assim para sua diversão ou para minha diversão. Então, fica essa dica para vocês, caso vocês acham que quis colocar uma coisa bizarra, não conseguiu justificar muito forte, então coloque mesmo. Coloque você dizendo, eu sei que é bizarro, por isso eu quis colocar. Isso que é o levantar a lanterna. Então, pessoal, vamos agora para 3 cabeças, né? Como tem essa criatura. Imaginando, né, por exemplo, uma hidra que tem 20 cabeças, toda vez que corta, nascem 3. Algumas vertentes falam que são 2, outros falam 3. Mas já tem esse grande problema por nascer cabeças novas. Mas no caso, a nossa quimera ela já nasce com 3 cabeças. Seja ela 3 cabeças uma do lado da outra, ou 2 com uma terceira cabeça, sendo o rabo da cobra. Então, vamos imaginar. 3 cérebros. Por acaso nós temos realmente 3 cérebros dentro da mesma criatura? Existem vários animais que possuem glândulas nervosas, né? Glândulos nervosos, que a gente chama de... pode ser cérebros? São protótipos de cérebro. Cérebro já é uma estrutura um pouco mais complexa, simplesmente do que um gânglio neuronal. Então, mas considerando que existam mais do que um cérebro, será que esses cérebros possuem as mesmas funções? Por exemplo, o nosso cérebro tem a função de controlar o nosso corpo e várias outras funções, nossos pensamentos, a questão dos estímulos e outros pontos mais. Ok. E se nós tivéssemos um segundo cérebro que ficasse, por exemplo, nessa região aqui da cabeça, eu ia falar aqui, mas aqui na região da cabeça, um segundo cérebro que tem como função básica controlar o braço direito. Então, às vezes, você está falando e o seu braço direito ele mexe de uma maneira que você não tem o controle, porque é um segundo cérebro que pode não ter uma ação direta. Você pode controlar ele, porém, em alguns momentos ele pode enfiar um controle que você não quis fazer. Então, considerando que nós temos uma criatura com 3 cérebros, será que o cérebro do leão seria o principal e cada um dos outros tem outras funções? Por exemplo, o cérebro da cobra apenas controla a cobra, sendo um comportamento totalmente à parte? Ou ela seria apenas uma extensão
do cérebro do leão, imagina como se tivesse um grande cérebro, com uma coluna nervosa até a ponta da cabeça da cobra, ali tivesse um segundo cérebro que na verdade é apenas um amontoado de células nervosas que vieram do seu cérebro principal, e com isso você tem um segundo ponto, por exemplo, nós temos a visão do leão, nós temos a visão do bode, nós temos a visão da cobra. Então, dentro do cérebro do leão que precisa misturar essas informações, você vai ter um campo de visão assim, mesclado com outro, então ele tem um conjunto de informações sensitivas um tanto diferente. Ou seja, realmente algo paliativo. Como acontece, por exemplo, em Pokémon. Em Pokémon a gente vê a Jinx com aqueles cabelos, só que aquilo não é cabelo, faz parte do Pokémon. Nós temos, por exemplo, o Hitmonchan, que parece que ele usa uma roupinha. Não é roupinha, faz parte do corpo do Pokémon. Então pode ser que aquela cobra não seja necessariamente uma cobra, mas sim uma estrutura mimética que pareça muito com uma cobra, com o objetivo de trazer alguma função X. Mas se for realmente uma cobra, pode ser que o cérebro daquela cobra não necessariamente seja um cérebro isolado, mas sim um cérebro co-auxiliado a partir do cérebro do leão, fazendo com que aconteça isso. Ou você reduz as estruturas celulares nervosas da cobra apenas com o objetivo de manutenção daquele corpo e outros pequenos possíveis estímulos, fazendo da mesma forma com a cabra. Então, quando você for pensar numa criatura que tem mais do que um cérebro, no caso, mais do que uma cabeça, você pode pensar realmente em estruturas independentes, onde uma cabeça controla metade de um corpo, outra cabeça metade do outro corpo, ou um mesmo cérebro que tem uma conexão entre um e outro, fazendo com que apenas seja uma maior capacidade de averiguar, sentir, perceber. No caso, como aparece em algumas criaturas de D&D, como por exemplo o Demogorgon, onde cada uma das duas cabeças tem uma personalidade totalmente diferente, por isso eles são bizarros, e uma cabeça tenta matar a outra cabeça para tomar conta do corpo como um todo. Será então que a Quimera existe uma luta interna, onde ela sempre luta entre um e outro, e em algum momento um animal toma conta do corpo como um todo? Ou acontece como, por exemplo, na premissa do Homem-Aranha, com o Dr. Octavius, que ele tem um cérebro principal dele, porém esses microcérebros em cada um dos tentáculos dialogam com ele, e ele podendo ter um controle maior ou menor dessa inteligência artificial. Fica aí a discussão, fica aí o debate, fica aí as ideias. Então coloque aqui nos comentários se você pretende colocar alguma quimera dentro do seu mundo fantástico, e se sim, fale um pouquinho sobre ela. Caso não, já pensou em colocar uma quimera? Agora vamos entrar num outro ponto que eu acho muito interessante, principalmente que nós temos três criaturas bem diferentes, que é o controle térmico. O controle térmico, principalmente que nós estamos falando de animais homeotérmicos, pecilotérmicos, nós temos uma cobra pecilotérmica, nós temos um leão e uma cabra, ou um bode, que são homeotérmicos, e ele ainda solta fogo. Então, como que seria o controle de temperatura dessa criatura? Ele é pecilotérmico, como acontece com a cobra, ele é homeotérmico, como acontece com os leões e as cabras, os bodes, ou eles são homeotérmicos, produtores de calores internos de uma intensidade que gere fogo? É um tanto interessante na hora de você pensar um pouco. Porque se o animal for homeotérmico, que significa que ele controla a temperatura interna, mantendo uma temperatura alta para manter as suas funções biológicas, show! A cobra nem vai se preocupar, porque apesar de ser pecilotérmica, ela recebe a temperatura interna do próprio leão, do próprio bode, não tem problema. Só que se a quimera ela for pecilotérmica, como a cobra é, que ela não tem o controle da temperatura corporal, e se está muito quente, ela precisa se esfriar, e se está muito frio, ela precisa se esquentar, o comportamento já muda. Já no caso dele ainda produzir fogo, já é outros 500 que a gente teria que pensar. Obviamente, quando a gente fala de produção de fogo, a gente precisa de uma ignição, um combustível e um comburente, que no caso básico é a faísca, é o oxigênio e um combustível qualquer que seja inflamável. No caso das quimeras, que elas soltam fogos também pelas bocas, né? Alguns falam pelas ventas ou pelas narinas, mas solta, né? Ela abre a boca e... Acredito que seja um animal homeotérmico, pelo fato de produzir o próprio calor, e esse calor ser possível ser expelido com o fogo.
Ou se você quiser considerar que ele é um animal pecilotérmico e a temperatura corporal desse animal é a partir da produção das chamas, tanto que quanto mais fogo ele solta, maior o perigo dele morrer com possível hipotermia, pelo fato de que a temperatura do corpo dele está abaixando demais porque aquele fogo está sendo eliminado, aí você considera da maneira que você achar interessante a partir de uma premissa ou outra. Porém, de uma maneira geral, eu acredito que isso seja uma homeotermia. Mas de uma forma geral, eu acredito que se você for considerar isso, principalmente pelo fato de você for soltar o fogo, principalmente quando a gente for falar sobre dragões, porque dragões são répteis como um belo animal pecilotérmico, ter um fogo interno pode ser um tanto complicado, mas no caso de animais homeotérmicos como leões e cabras ou bodes, podemos ter uma maneira geral de um ponto interessante. Então, fique aqui. Como que seria a produção de fogo desses animais, considerando então tanto essa possível controle de temperatura quanto uma possível arma para bater os seus inimigos? Por isso que para a construção de um fogo, para a produção de um fogo, a gente pode considerar algumas coisas interessantes que podem tanto ser fatores fisiológicos quanto fatores comportamentais. Alguns acreditam que os dragões que possam soltar fogo de uma maneira geral, eles utilizam os gases da digestão, metano e etano, para a partir da digestão, e esses gases inflamáveis ficam dentro de bolsas aéreas, por isso que eles conseguem voar apesar daquele peso gigantesco, e que eles mordiscalham rochas para ter fragmentos de rochas nos seus dentes, para quando ele bater, formar uma faísca, e assim soltando aquele arrotão de fogo, que seria aquela lança-chama de fogo. No caso da quimera, considerando que ele pode ser um animal, por grande parte, carnívoro, teria que ter isso. Mas pelo fato também de, se a gente considerar lá no comportamento digestivo, dentro da sua fisiologia, que ele possua sacos associados tanto ao estômago quanto ao intestino, que durante aquela fermentação da celulose, a partir do alimento da cabra, ou a fermentação da proteína, da carne a partir da parte do leão, essas fermentações fiquem dessa forma. E ele também tem esse comportamento de mordiscar as rochas para formar esses fragmentos e possíveis faíscas. Ou também ele pode, como por exemplo, ter em seus dentes, o formato dos seus dentes serem levemente serrilhados, para quando eles batam, formam umas leves faíscas, seja o suficiente. Você pode, tanto, justificar essa ignição ou com um comportamento ou com uma fisioanatomia, no caso aqui, uma anatomia de dente que poderia ter, ou até mesmo ele possuir um tipo de dente molar lá no fundo, como se fosse um dente do siso, que seja um dente chapado, que serve para fazer esse movimento de criar essa faísca de uma certa forma. Então, acredito que o fogo, normalmente a gente precisa, como precisa ter um combustível, um comburente e para fazer a ignição, uma faísca, você colocando esses três fatores e justificando, você vai produzir fogo. Então eu quero que sejam bolsas de ar, pode ter câmaras de digestão, ou você pode ter realmente uma glândula que vai liberando aos poucos esse gás. Fique da maneira que você achar interessante. No caso das quimeras, por serem animais carnívoros e predatórios, eu acho que seria interessante sim ele ter bolsas associadas, ainda mais porque se ele quiser voar, ele pode até tentar voar, apesar do seu peso não ter muito auxílio para esse tipo de característica, mas se ele não quiser voar, aí você fica aí da maneira que você achar interessante. Então, o ponto que eu acho legal é que, caso você queira criar um animal que produza e lance alguma coisa, pense como aquilo é feito na natureza. Ah, eu produzo gelo. Será que ele produz gelo, ou ele faz com que abaixe a temperatura de alguma certa forma, ou ele produz algum composto químico que tem a capacidade de tirar o calor intensamente daquilo, esfriando aquilo, né? Reações endotérmicas, reações ectotérmicas. Então, você pode ir pensando na maneira que você achar interessante, principalmente na hora de eliminar alguma coisa, para não ser algo mágico e ser algo biológico, como é feito na natureza. Pensou? Descobriu? Então, como a sua criatura vai produzir esse fenômeno. Então, pessoal, antes de entrar aqui agora no nosso segundo momento, falando sobre a quimera, então aqui deixando aqui a quimera linda, maravilhosa, e no caso do autor, ele considerou que o leão, a cabeça, dos três animais,
se mantém na frente e a cobra aqui. O pé de bode e a parte da frente de um leão. Ou seja, ele fez a versão dele da quimera. Porém, como nós estamos falando de uma quimera e, obviamente, de uma criação fantástica, ele pegou o princípio das três criaturas e colocou da maneira que ele achou interessante, tanto que nem colocou asa, apesar de que algumas dizem que tem, apesar de poder voar ou não. Então, considerando essa premissa geral que ele trouxe, ele realmente quis fazer a cobra, 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 o bode, bode com bode, bode, leão, leão com leão, leão. Então vamos lá, falar um pouco sobre a quimera incendiários. Eu sempre gosto de começar, principalmente mostrando isso aqui, porque é Animalia Vertebrata. Enquanto existir esse livro, eu vou falar. Então, Vertebrata, devia ser Chordata, mas Vertebrata. Vamos lá. Quem não entendeu, veja os outros vídeos. Vou deixar aqui o cardzinho ali no canto, ou aqui em cima no cacete, acho que é ali no canto, para vocês irem ver a nossa playlist de criaturas fantásticas. Agora, eu achei interessante essa construção que ele fez aqui. A classe é Echinide. Né? Quando tem esse AE junto dentro da classificação, animal tem som de I. Né? O da E ou AE tem som de I. Então, Echinide. Existe sim, né, as equidnas, que elas são alguns animaizinhos bonitinhos, pequenininhos aí, encontrados na Austrália. Porém, equidna é uma criatura que é considerada como a mãe dos monstros e muitas vezes a partir de relações sexuais com o Tifon, que é uma outra criatura monstruosa, criaram diversas criaturas. E pelo que eu sei, as quimeras são filhas de Equidna. Então acredito que essa Equidne, né, esse Equid, tem essa função. Agora, uma coisa que eu achei interessante nessa premissa é que acontece. Presidium, né? Presidium. Essa vem do latim que se chama proteção, né? Tanto que existe até uma frase dentro da advocacia que fala subtum presidium, que seria sob tua proteção. E também é usado em algumas orações, também acontece isso. Então, ordem Presidium. Não existe essa ordem dentro do mundo animal. Então acredito que, considerando o fato de que seja uma proposta, talvez de um comportamento ou talvez de alguma história. A história mais famosa das quimeras é a história do Belerofonte, o filho de Poseidon, que conseguiu domar o Pégaso e com isso matar a quimera. Proteção, não sei. Eu acho que talvez ele queira fazer alguma relação direta com o fato dela proteger o próprio território, proteger algum tipo de tumba, algum tipo de santuário, mas eu não achei nada que fizesse alguma relação direta com essa premissa de proteção. Então, fique aí. Vamos deixar como desafio para vocês, se vocês acharem alguma relação direta, por que o artista, o autor, quis colocar proteção como principal nome, porque incêndio perfeito, quimera, incendiário faz todo sentido. Porém, esse ordem Presidium eu não achei uma justificativa interessante dentro dessa premissa geral. Então vamos lá, vamos um pouco mais importante, que é a anatomia dessa criatura. Então vamos lá, porque é isso que vocês querem ver nessa parte. Então vamos lá. De uma maneira geral, a gente tem aqui a estrutura básica. A gente percebe que a cobra se mantém a mesma estrutura óssea da cobra, até mantendo aqui, apesar da coluna ser do leão, aqui do bode, anatomia básica aqui do bode, nós temos aqui a anatomia básica do leão. Então realmente ele faz jus exatamente a essa imagem que traz aqui, ele traz aqui também. O que me incomoda é que, mesmo que o animal possua a mesma velocidade, beleza, vamos considerar que eu consiga correr
a 60 km por hora. E o meu irmão consegue correr a 60 km por hora. Só que eu calço 42, ele calça 37. O pé é diferente. Mesmo que a gente consiga correr a mesma velocidade, a forma como o corpo reage, como o corpo se relaciona com as partes são diferentes. Então, mesmo que o leão consiga correr numa velocidade e a parte bode também, o fato de ser animais com patas, com palmos diferentes aqui, os gatos, os felinos, eles são mais palmares e os bodes são mais inguinares. Então a relação de músculo é diferente e a forma como o corpo reage é diferente. Então, apesar de achar interessante, eu não vejo muita congruência na velocidade e no comportamento muscular entre duas estruturas que têm princípios diferentes. Porque os felinos, eles são mais assim. Tanto que a gente vê que os gatos, eles sempre pisam com o pé no mesmo lugar, porque eles têm esse comportamento de colocar isso. No caso dos bodes, na parte do bode, o formato de correr do bode é um tanto diferente, ele é mais simétrico, não assimétrico. Então, é um movimento corporal que eu acho que não faz muito sentido, apesar de ter achado a premissa dele querer mesclar todos os bichos, eu não achei interessante. Talvez se fosse como a parte básica, ele quis usar como leão numa grande parte, ficando apenas aqui só a parte da retranca, pode ser que funcione, mas eu acho que pelo fato de ter uma composição de estruturas diferentes, eu já acho que talvez seja um tanto complicado. Tanto que aqui você percebe que existe essa conexão musculares bem diferentes, onde nós temos tendões e relações de músculos um tanto diferente. Sem contar que animais com rabos muito longos, os rabos são muitas vezes usados como forma de controle de velocidade, como direcionamento, viradas rápidas. Então, ter uma cobra como um rabo, acredito que dificulte bastante a movimentação. Talvez em linha reta seja até um tanto ok, porém viradas, ainda mais que você vira e pela inércia o rabo iria junto, mas se você usar força para o rabo não ir junto, talvez você derrape. Então, o fato de ter um rabo muito grande, que pelo tamanho aqui, né, nós temos meio que aqui pela mão, são os 4 dedos aqui. Parece que a cobra tem o mesmo tamanho que o corpo do cabeça do leão até o final. Então, eu acho que ficaria um tanto complicada a corrida dessa criatura. Talvez ela seja mais realmente de emboscada, né? Tipo, um ataque rápido com não muito movimento de caçada, porque senão eu acho que essa criatura não seria muito viável para caçar, não. Talvez uma ótima experiência para um cientista maluco, porém, como criatura, eu tenho aí um quanto que. Agora, a gente vê aqui, nessa estrutura aqui, que o artista é sempre muito bom, o artista é lindo, eu não tenho muito o que reclamar, mas você vê que pelo formato da cabeça da cobra, realmente é uma cobra venenosa, né? Principalmente pelos os dentes serrilhados embaixo, mas a presa em cima não possui uma canaleta. Existem alguns tipos de cobras que possuem um veneno. Imagina assim o dente da cobra aqui. É a presa da cobra. Vou deixar aqui mais no branco para vocês verem. Aqui é a presa da cobra. Algumas possuem uma canaleta aqui, que a glândula fica aqui lateral, e aqui a canaleta e o meio que vai ao lado. E às vezes vai por dentro, como se fosse um tubinho assim, e o veneno passa aqui e vai saindo, né? Então, considerando que a gente não consegue ver uma canaleta aqui, acredito que seja esse tipo de cobra que tem dentro da sua presa um tubo interno.
Aqui, e de restante, aqui nesse princípio principal, eu não consigo ver uma avaliação que seja incongruente de uma maneira geral. Aqui, o que eu acho interessante é que, espero que tenha mais pra frente, mas imagina só como deve ser um inferno essa região aqui deles. Porque daqui nós temos uma coluna, uma coluna, uma coluna. São 3 colunas. E o osso que deve juntar aqui os 3 deve ser um inferno. Deve ser um inferno. Sem contar que vocês já dormiram assim? Aqui, no dia seguinte, deve doer horrores. É uma coisa assim. Imagina só. Nós temos um leão que tem 2 cabeças aqui do lado. Então a movimentação dele deve ser relativamente curta. Né? Então imagina só a câimbra que não deve ser. E os animais que ficam assim, né? Então se já não tiver uma estrutura muscular aqui que faça com que não aconteça uma luxação ou uma câimbra com a concentração de ácido lático, deve ser um inferno muscularmente aqui. Deve ser a quantidade de sensores nervosos aqui deve ser assim uma coisa louca para poder conseguir manter tanto os 3 cérebros quanto estímulos, mas o que eu devo achar mais cabuloso mesmo é que é como seria a estrutura óssea da conexão dessas 3 cabeças. Como é mostrado aqui. Jovens, vamos lá. Olha o que a gente tem aqui. Nesse caso, eu vou até dar um zoom, porque eu acho que é interessante. Nós temos um osso, que é a conexão desse daqui, dessa coluna principal, com essa coluna, com essa coluna. Esse osso aqui deve ser de uma sensibilidade, porque imagina só, pega aqui comigo, cérebro, 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 coluna, coluna, coluna. Coluna 1, 2 e 3 descendo para cá. Esse núcleo nervoso aqui deve ser de uma sensibilidade pela quantidade de conexões, porque estimula aqui. Você não apenas vai dar um choque na coluna, quanto vai conectar nos 3 cérebros. Então, se a quimera tivesse um ponto fraco, principalmente essa quimera específica dessa imagem, seria bem no nervo da conexão entre as 3 cabeças, por causa principalmente desse gânglio nervoso. E talvez, agora né, vamos especular, já que a gente está aqui é para especular. Talvez aqui exista, dentro do núcleo nervoso desse osso aqui, tenha um certo sistema de liga e desliga. Talvez esse cérebro aqui, esse cérebro principal aqui, tenha uma conexão com esse tubo nervoso para desligar os outros 2. Do tipo, considerando que os 3 cérebros têm cérebros mesmo, né? Mas para que do nada tá lá o leão espreitando, aí a cobra toma controle, ela não tem braço, do nada ela cai assim e começa a tentar se movimentar, porque ela não tem braços, então ela não identifica como que deveria ser. Então acredito que tenha algum certo controle nervoso aqui. Fica aí uma dica para vocês também, umas viajadas na hora de construir as suas coisas. Voltando então para o tamanho normal, tanto que olha que legal. Isso aqui, sabe quando você vai comer músculos e você vê o tendão da conexão muscular? Então, olha aqui, existe
principalmente aqui no meio, essa conexão. Então, imagina só, um cara querendo domesticar uma quimera, ou montá-la, ou matar, quer fazer alguma coisa com ela. Mano, se você conseguir sentir no dedo a conexão do tendão aqui, velho, é uma só. Não, mete uma adaguinha aqui, que pelo fato de ser tendão pode ser um pouco mais duro, mas por ter a conexão de músculos não deve ser tão cabuloso. Você já pega já essas 3 quimeras. Acerta essa cabeça, tem outras 2. Acerta essa, tem ainda essa. Acertou 3. Mano, uma aqui. Uma facada. Dá uma facada aqui, uma espadada. Acerta aqui. Ixi. Suave. Principalmente por causa da conexão entre as três cabeças. E ainda mais pelo fato de aqui dever existir algum filtro de conexão ou algum controle neuronal. Puta. Acho que aqui que tá o sucesso. Aqui que tá o sucesso. Aqui, né, explicando como um quadril de um animal que tem uma estrutura de um tipo de conexão com uma outra aqui. Ele explica, me convence? Não. Mas ele explica. Né? Faz sentido pelas conexões musculares? Faz. Meu problema não é a parte anatômica do quadril do bode, porque isso aqui é o quadril do bode. Tanto que se vocês forem subindo aqui novamente, aqui na imagem principal, esse quadril é de bode. A parte da frente do leão. Então aqui faz jus ao bode. Tanto que o autor, quando desenhou aqui, ele desenhou o quadril do bode. E tá certo. As conexões musculares estão certos. O que me pega é o comportamento muscular associado de 2 espécies diferentes. Esse é o meu grande problema. E aqui, vista de lado novamente, a 7ª vértebra com a conexão com as outras 3 aqui, essas 3 colunas. Por isso que eu acho um tanto complicada essa associação de mais do que uma cabeça. O Cerberus vai passar por esse mesmíssimo problema. A grande diferença é que a estrutura muscular do leão, do bode, da cobra, principalmente da cobra, é muito diferente. Olha a conexão aqui. Vocês podem ver, é muito diferente. Ó, aqui tentando fazer o arco das costelas. Cadê a escápula? A gente tentando ver aqui na frente, tipo, existe uma escápula? Existe, mas é uma escápula lateral. Então, assim, quando a gente vê os leões andando, parece que eles estão andando assim, ó. Quando vocês estão lá fazendo esse movimento. Por quê? Porque é o movimento de fazer isso. A gente não faz isso na nossa bacia, quando a gente está andando, porque a cabeça do fêmur gira dentro da bacia. E nos leões, eles parecem que estão assim levantando assim, esse ombro aqui. E a gente vê que aqui é lateral. Por quê? Porque não tem espaço. Não tem espaço aqui. Não tem espaço. Imagina só a tensão que não deve ser aqui. A tensão muscular de peso de 3 cabeças em cima de uma coluna, onde tem um osso desse tamanho, segurando como base o negócio. É complicado. É complicado. Então, assim, tanto que, ó, spoilerzinho, Cerberus também vai existir. Então, de uma maneira geral, eu não vou reclamar, porque eu não chegaria novamente nem num centésimo da arte do artista, mas fica aí a discussão, fica aí a forma de se pensar de que, nesse ponto, não achei interessante pelo comportamento muscular associado de 2 espécies diferentes nesse ponto, não. Aqui achei interessante a unificação por tendão desses 3 músculos. Aqui, como eu mostrei em zoom, o osso fazendo essa conexão. Porém, o espaço de movimento entre as cabeças, o tipo de estrutura óssea, levando em conta essa falta de espaço, pelo menos foi uma forma criativa que ele trouxe pra gente ver e especular.
Então, pessoal, esse aqui foi a Quimera, espero que vocês tenham gostado. Então deixe aqui nos comentários também quais são as criaturas que você gostaria que eu abordasse. Se for algumas criaturas mitológicas que se encontrem dentro desse livro que eu estou usando como base, colocarei como prioridade. Caso não, eu posso ir colocando e pesquisando algumas formas canônicas ou não canônicas para encontrar aquilo que você gostaria. Se por acaso for de uma criatura fantástica específica de algum local, de Avatar, de Star Wars ou de qualquer outra mídia, coloque aqui qual é a mídia que você gostaria que eu trouxesse, e com isso a gente pode ir conversando um pouco mais sobre essas criaturas fantásticas. Use e abuse das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!